cultivada há mais de 500 anos na Síria e é de grande importância para o povo babilônico e egípcio, na era dos faraós. É um dos principais alimentos cultivados na humanidade. Ocupa 20% da área cultivada no mundo. Sua produção está em torno de 500 milhões de toneladas ano, tendo como os principais produtores mundiais a Rússia, Ucrânia, Estados Unidos da América, China, Índia e França. Juntamente ocupam 60% da produção mundial. Canadá e Argentina estão também nesse grupo. No Brasil, sua produção concentra-se no sul e centro-sul do país, tendo como os principais produtores o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e as regiões sul. É responsável por 90% da produção nacional brasileira. A média de importação do trigo pelo Brasil nas últimas 5 safras foi de 5,5 milhões de toneladas ano. O grão-trigo é um alimento básico usado para fazer farinha, e é com esta o pão, e na alimentação dos animais domésticos. É como ingrediente na farinha, na fabricação de cervejas. O trigo é plantado também estritamente como uma forragem para os animais domésticos, como o ofém. As principais pragas do trigo são broca do calmo ou lagarta elasa, lagarta militar ou lagarta do cartucho do milho, lagarta do trigo, pulgão verde dos cereais e pulgão das raízes, percevejos, corós e grilos. As principais doenças do trigo são brusônio, mancha foliar do trigo, ferrugem da folha, ferrugem do calmo, oídio comum do trigo e carvão do trigo, fusário, mosaico comum do trigo e entre outros. Os principais plantas daninhas são azevém, aveia preta, nabiça, cipó de veado, língua de vaca, erva salsa, silene, igorga ou espérgula, e etc. Esse trabalho tem como objetivo informar sobre as principais pragas, doenças e plantas daninhas da cultivar do trigo e seus controles e suas principais básicas na formação do trigo. Lagarta desfolhadora. Alimentam-se da folha e iniciam um ataque em marchas na lavoura. Podem consumir até 100 metros quadrados de área foliar. O ataque é feito à noite. Comumente, durante os dias, as lagartas escondem-se sob folhas secas na base da planta, em torrões. São elas lagarta militar ou lagarta do cartucho do milho. Lagarta com coloração variável de pardo escuro a preto, com 3 estrias dorsais finas brancas amareladas e com Y invertido na cabeça. Vivem por 30 dias. Lagarta do trigo. Vive por 25 dias e tem coloração que varia de castanho a pardo com faixas brancas e amareladas nas laterais. Adultos são mariposas com coloração amarelado pardo. O pardo acinzentado e que vive por 8 dias. Controle das lagartas desfolhadoras: pulverizar com inseticidas. Controle da lagarta militar: inseticida à base de cabalho e triclofon. E o controle da lagarta do trigo: inseticida à base de fenetrifon e permetrina. O nível para controle é 10 lagartas com mais de 2 centímetros de comprimento por metro quadrado. Pulgões verdes dos cereais e pulgões da raiz. Pulgão verde ataca o trigo desde a fase de perfilhamento e até a fase de emergência dos grãos. Além de espoliar a planta sugando a seiva da folha dos brotos, pode transmitir a doença por vírus, nanismo, amarelo da cevada. Inseto pequeno verde de 2 a 3 milímetros de comprimento, conhecido como piolho de planta. O ataque produz sintomas de manchas pretas no local das picadas, seguidos de amarelecimento da folha. Pulgão da raiz. Tem cor cinza e a pardo escuro. Os sintomas de ataque são amarelecimento generalizado das plantas e reduz seu crescimento. Controle: pulverização da parte aérea da planta com produtos químicos e inseticidas à base de triazóforos e dimentoado. Pulgão da raiz: pode ser controlado com produtos de ação sistêmicas
e granulados para o solo. Nível para controle do pulgão verde quando a infestação atingir 10% das plantas. Fase vegetativa, ou mais que 10 pulgões por espiga. Os corós têm ciclos biológicos de 1 ano e na fase de larvas causam danos a partir do terceiro estágio de desenvolvimento. O corolas bastais desenvolve no sul do Brasil, Argentina e Uruguai. E a larva causa danos no período entre junho e setembro. Controle. Pode ser obtido com o tratamento de sementes com doses eficientes de calda, um dos produtos disponíveis no mercado. As populações de corós flutuam de ação de agentes de controle biológicos naturais. A cobertura vegetal com maior volume de produção de matéria orgânica estimula a atividade biológica e controle por inimigos naturais. No sul do Brasil, para cereais de inverno, o tratamento de sementes com inseticidas nas dosagens certas é eficiente no controle de corós. Grilos. O grilo marrom completa o ciclo biológico em 1 ano, com oviposição entre novembro e janeiro. As ninfas causam danos na maior intensidade no fim de outubro, quando aprofundam as galerias no solo com início de temperatura mais baixa. O percevejo do trigo é mais comum nas regiões que o clima caracteriza-se por poucas chuvas e temperaturas relativas maior, onde também ataca a cultura do arroz. Doenças. Mancha foliar do trigo. Tem como agente o fungo Bipolaris sorocaniana, forma assexuada e forma sexuada. Incide em qualquer fase do ciclo do trigo, estabelecendo-se nas folhas, caules e espigas. Grandes sistemas radiculares, manchas alongadas marrons escuras aparecem nas folhas. Expandem-se e unem-se, podendo tomar toda a lâmina foliar, no calmo e espiga. Lesões marrons escuras e nos grãos manchas escuras próximas ao embrião, ponta preta. E nas raízes manchas e posições são sintomas. A produção do trigo pode ser reduzida a 50% por ataque pelo ataque do fungo. Controle. Cultivar resistente à doença. Tratamento de sementes com fungicidas, rotação de cultura e pulverização da parte aérea da planta com fungicidas à base de buconazole e prepiconazole são indicados para o controle. Ferrugem da folha. Doença causada pelo fungo Puccinia recordita. Ataca folhas, principalmente pústulas, de coloração amarelo-alaranjado, predominantemente na fase superior da folha. São sintomas que podem alcançar o caule e as espigas. Prejuízo pode chegar até 50%. Temperatura entre 15 e 22 graus favorece o progresso da doença. Controle com variação de doenças, pulverização com caudas fúngicas e medidas necessárias se a ferrugem alcançar as espigas. Ferrugem do caule. Ferrugem negra causada pelo fungo Puccinia graminis ataca caule, mas pode apresentar-se nas bainhas das folhas e ocasionalmente nas espigas. Pústulas ovais ou alongadas de coloração marrom avermelhada e escuras são sintomas da doença. Controle. Aplicar caudas fúngicas quando as primeiras pústulas aparecerem entre o final da floração e o início da formação de grãos. Produtos indicados de buconazole, propiconazole, triadimicina. Gibberella, Fusarium graminis. O ataque do fungo pode ocorrer a parte da espiga recém-emergida, causando a despigmentação nas espigas que ficam com coloração esbranquiçada ou de cor de palha, causando contraste com o verde normal das outras espigas. As espiguetas afetadas produzem grãos xoxos, enrugados com coloração branca-rosada, a par do claro. A temperatura entre 20 e 25 graus é ideal para o desenvolvimento da doença. Precipitação pluvial de no mínimo 48 horas consecutivas. Controle.
O controle químico poderá não ser efetivo devido ao longo período de sustentabilidade da cultura e a dificuldade de aplicação de fungicidas. São indicados fungicidas como tebuconazole e propiconazole. Mosaico comum do trigo. O vírus é transmitido pelo fungo de solo Plurimax graminis, chamado de vetor. Ocorre em solos de pH neutro, ou ligeiramente alcalino, desde que ocorrem chuvas prolongadas para o favorecimento desnecessário do vetor. As plantas apresentam redução de seu desenvolvimento, afinhamento excessivo e estrias amareladas paralelamente. As nervuras aparecem ao longo do limbo foliar. O frio com temperatura entre 10 e 20 graus, a temperatura ideal é 16 graus. Controle. Rotação de cultura. Evitar espécies suscetíveis como centeio, cevada, triticale e grama do gênero Bromus spp. Aumentar as doses de fertilizantes, particularmente de nitrogênio, remover hospedeiros invasores nas quais os fungos podem sobreviver à cobertura da semente do trigo. Com fungicida antes da semeadura também pode fazer benefício. Controle de plantas daninhas. O período crítico entre a concepção de trigo e daninha é de 30 dias após a emergência. O trigal precisa ser mantido a limpo até o início da fase da floração. Dias ordinários de 1 a 2 capinas até o início do perfilhamento são suficientes, como chances ou enxames. Evitar capinas na fase de experimentação e floração. Herbicidas podem ser usados até o fim do perfilhamento com produtos à base de pentilmetalina para as gramíneas, em pré-emergência. O solo deve ser bem preparado e nivelado sem torrões e palhas na superfície. Uma aração é 2 grandagens, segunda próxima ao plantio, com revolvimento de solo de até 20 centímetros de profundidade. Podem satisfazer. Diversas plantas daninhas causam prejuízo ao trigo. No sul do Brasil, o azevém e a aveia preta provavelmente sejam as competidoras mais importantes da cultura. Dentre as dicotiledôneas se destacam a nabiça, o cipó de veado, a língua de vaca e a erva salsa, e a silene, a gorga ou espécula e a espartula. De modo geral, o azevém e a aveia preta, por serem gramíneas, terem boa adaptação regional, necessidades de crescimento semelhantes às do trigo e ampla dispersão, são as invasoras que têm causado as maiores perdas nos cereais de inverno, notadamente na cevada, no triticale, na aveia branca e principalmente no trigo. Considerações finais ou conclusão. Conclui-se, através deste, a importância de tal trabalho, pois a partir dele é possível compreender a cultura do trigo. Aprendi as principais doenças, pragas, plantas daninhas e assim os seus controles, e que o trigo é uma cultivar de suma importância para as pessoas como alimento e derivados, e é uma cultura que é estudada há mais de anos em busca de melhoramento.